Atos capítulo 1, verso 13. Atos 1, 13. Quero mandar um beijo a todos os nossos irmãos que estão conectados pelo YouTube e também pelos nossos irmãos que estão pelo Facebook. Deus abençoe vocês, aqueles que estão no grupo de risco, que não podem estar conosco, acima de 60 anos, abaixo de 12 anos, ou aqueles que têm uma doença crônica e não podem estar conosco. Minhas veinhas e os meus veinhos ficam tudo em casa assistindo. Então um beijo aos meus veinhos, minhas veinhas da igreja, que são a coluna aqui nessa casa comigo. Mandar um beijo para as nossas crianças. Eu estou com uma saudade absurda do nosso departamento infantil aqui do lado. Enquanto os nossos cultos acontecem, são mais de 100 crianças ali incendiando, botando fogo no arraial, preparando-se no avivamento, marchando. E é engraçado que quando eu desço no gabinete, eu passo lá, e aí eles estão gritando, né? Aí eu apareço na porta, aí um culto, o pastor! Apareceu os descarados. Saudade de todos eles. Capítulo 1, verso 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Grite bem alto. Os discípulos. Mais alto, os discípulos. Vamos ler outro texto? Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo de número 12. E aconteceu que naqueles dias subiu o monte a orar e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, e quem também chamou-os de apóstolos: Simão, que também chamou de Pedro, André, seu irmão Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado zelador, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi? O traidor. Eu estou no quarto dia falando do quarto discípulo. Primeiro eu falei sobre Bartolomeu, Natanael. O segundo eu falei sobre Mateus. Semana passada eu falei sobre André. E hoje eu queria falar sobre Judas Iscariotes hoje, mas eu não fui autorizado. Então eu vou falar sobre Filipe. Vamos falar sobre Filipe hoje. Grite bem alto, Filipe. Mais alto, Filipe. É engraçado, dentro da lista de discípulos que foi escolhido por Cristo, alemão, capítulo de número 6, verso 14 e 15, o Filipe é o quinto discípulo da lista. Pedro, André, Tiago, João, Filipe. Todas as vezes que a galeria dos discípulos vão aparecer, o Filipe sempre está em quinto lugar. John Stott, um teólogo londrino, líder anglicano, porta-voz da igreja na Inglaterra, morreu em 2011. Ele vai trabalhar uma ideia que a forma que o evangelho está descrevendo subsequentemente o nome dos discípulos, isso fala o grau de intimidade que cada um tinha, não de cargo. Tanto que você vai perceber que Judas Iscariotes é sempre mencionado por último, e está sempre entrelaçado a ele o traidor, ou que ia trair, porque ele exercia um cargo de confiança, entretanto não era íntimo de Jesus. Você pode receber de Deus um cargo elevado, mas isso não significa que você é íntimo dele.
Exemplo disso é Lázaro. Lázaro não foi escolhido como apóstolo nem discípulo, mas era amigo. Quando Jesus queria pernoitar, dormir, comer alguma coisa, ele ia para a casa de Lázaro, que ficava em Betânia. Só que Filipe, há uma confusão desde a era patrística. Os pais apostólicos, os pais da igreja. A era patrística durou do ano 200 até o ano 700. Era o teor da teologia dos pais da igreja com a filosofia. E desde aquela época há uma confusão, desde o segundo século, a confusão entre misturar os Filipes. Quem é que, como estudioso, não vai estudar sobre Filipe e vai descobrir que o próprio Eusébio de Cesareia vai confundir Filipe apóstolo com Filipe diácono evangelista. Clemente, um dos pais da igreja, Clemente de Alexandria, também confundiu Filipe o apóstolo com Filipe o diácono e evangelista. Alguns comentários vão beber dessas fontes, de Eusébio de Cesareia e Clemente de Alexandria, e vão fazer uma salada de fruta. Eu estou me lembrando do pastor Alisson Simões, meu amigo, pastor presidente da igreja Efatá, em São Miguel Paulista. Um dia, um pregador foi pregar na igreja dele. Quando acabou o culto, ele me chamou e disse: varão, você não sabe o que aconteceu aqui hoje? Eu disse: o quê? O pregador pregou sobre Filipe, que ele era apóstolo, mas Deus rebaixou ele para ser diácono. Eu falei: e aí? O pior de tudo é que a igreja deu glória a Deus e chorou. O pior de tudo é isso, quando um pastor ouve alguém falar uma aberração e a igreja chora, achando que é bíblico. Então, meu trabalho aqui hoje, primeira coisa é esclarecer. Por isso que é um culto de mentoria, um culto de ensinamento. Então, por isso você tem que estar munido com a sua Bíblia, ou com o seu smartphone, com a Bíblia Sagrada, com a caneta, anotar tudo, não deixa passar nada. Por quê? Porque aqui a gente só dá glória a Deus se tiver escrito. Se não tiver escrito, a gente não dá glória a Deus, não. Nós somos a geração dos bereanos. Lembra o que diz em Atos dos Apóstolos? E então eles verificavam, ou anacrinavam, ou daracheavam o que Paulo falava, e isso lhes motivava. Significa que a gente só dá glória a Deus se tiver escrito. Se não tiver escrito, a gente não dá glória não. Então a primeira coisa que eu quero desmistificar é que o Filipe apóstolo não é o mesmo Filipe o diácono. Ninguém fala nada. Há 4 Filipes no Novo Testamento. Quantos Filipes? Escreve aí. 4 Filipes. Agora já deu um nó. Há 4 Filipes. O primeiro Filipe é o apóstolo, esse que eu acabei de ler. O segundo Filipe e o terceiro Filipe são 2 Filipes que estão entrelaçados com uma corte romana. Estão ligados como Herodes, o tetrarca, o Agripa, que estão associados no texto sagrado. Abre comigo a Bíblia para vocês verem isso com muita clareza, tá? E é engraçado entender isso. Mateus 14:3, abre aí. Mateus 14:3. Vamos encontrar esses 2 Filipes que estão atrelados com a corte romana, com Herodes. 14:3. Lê para mim aí, Leandro. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado, encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Esse é um. Vamos encontrar o outro. Lucas 3:1. Lucas 3:1. Lê aí, Tati. Lucas 3:1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia. Falar 2 vezes está batizado com línguas estranhas. Vai. Difícil. E da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. É muito forte esse versículo, né? Eu fiz questão de dar para ela, pela lei daí. Primeiro Filipe é o Filipe, o apóstolo. Descobrimos 2 Filipes que estão entrelaçados com a corte. O quarto Filipe é o diácono.
helenista. Abre lá, capítulo 6 de Atos. Esse Filipe aqui não é o apóstolo, porque essa é a grande confusão. Eusébio de Cesareia, Clemente e tantas outras pessoas confundem esse Filipe de Atos 6 com o Filipe que foi discípulo e apóstolo. E aí eu estou criando uma linha de texto para você entender que não é o mesmo, tá? Capítulo de número 6, verso de número 5. Lê para mim aí, por favor, Jaqueline. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão. Para. Lembre-se que o capítulo 6, verso 1 a 4, os helenistas, quem eram os helenistas? Era uma classe que falava grego, uma classe dentro do rito judaico ou da nação judaica, que os judeus ortodoxos não aceitavam. Primeiro porque eles não aceitavam a circuncisão. Os helenistas eram habitualmente estabelecidos em Israel. Tanto que o capítulo de número 6, verso de número 1 de Atos, vai dar essa informação. Olha lá. Olha, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando, quem? Quem é que convocou? Os 12. Como é que os 12 convoca? Quem é que está lá no meio dos 12? Quem é que está lá no meio dos 12? Filipe é o quê? É apóstolo. Filipe é apóstolo, ele está convocando. Então quem está convocando não pode virar diácono. Tu faz uma salada, hein, cara, para pregar teus sermõezinhos, hein? Tá maluco, cara. Vamos lá, continua. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais constituam sobre esse importante negócio. Presta atenção. Esse Filipe era diácono, foi escolhido. Vamos distinguir mais uma vez esse Filipe do Filipe o apóstolo? Abre comigo capítulo 8 de Atos. Abre. Nem só de línguas estranhas viverá o homem, é de leitura bíblica. Glória a Deus. Capítulo 8. Verso de número 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? De Estevão, capítulo 7. Dele é o Estevão, do capítulo 7, o diácono, que foi escolhido no capítulo 6. Está claro? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas Judeias e Samaria, exceto quem? Todo mundo saiu. Quem é que ficou? Quem era apóstolo no meio desse? Então Filipe não foi, tá claro? Aí olha o texto. Verso de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe para Samaria, fez o quê? Pregou. Que Filipe é esse? Que Filipe é esse? Diácono apóstolo? Vixe, deu nó agora. É só ler o texto, irmão. Os únicos que saíram, os únicos que ficaram foram os apóstolos. Esse Filipe não é apóstolo. Se o Filipe é o Filipe o diácono do capítulo 6, significa que o Filipe que desce a Samaria não é o apóstolo Filipe, é o diácono Filipe. Só que esse Filipe se torna um evangelista, porque ele exerce o trabalho dele de diácono tão cheio do Espírito Santo, mas ele tem um ministério de evangelista. Uou. Tá, vou falar de novo. No capítulo 6, esse Filipe foi escolhido como diácono. Quando
Os discípulos foram dispersos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os 12, não se esqueça que um desses 12 era Matias, que substituiu Judas. E Filipe, o apóstolo, ficou em Jerusalém. Mas o Filipe, o diácono, desceu. E quando ele desce como diácono, ele começa a pregar, começa a curar, começa a libertar. E ele é diácono, porque ele não está preocupado com a carteirinha, com a nomenclatura. Ele sabe quem escolheu, ele sabe quem ele prega, ele sabe quem é Deus. Abre Atos, vai. Atos capítulo 21. Olha o que o diácono se tornou. Capítulo 21, verso 8 e 9. 21, 8 e 9. Leia aí, Jaqueline. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista... Para! O cara foi escolhido entre os helenistas como diácono. Capítulo 6. Capítulo 7, um dos 7, que era Estevão, foi apedrejado. Mas mesmo assim ele não recuou, disse: eu fui escolhido. Capítulo 8, há uma perseguição. Os diáconos começam a descer e os apóstolos ficam. E quando ele chega em Samaria, o diácono evangeliza Samaria. O diácono prega em Samaria. E aí no capítulo 21, já não é mais diácono, ele já é um evangelista de Deus. Só que é um evangelista que gera filhas que profetizam. Lê. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Presta atenção. Eu tô dando 2 sermões para vocês. 2 esclarecimentos para vocês. A diferença do apóstolo, que eu nem entrei no apóstolo ainda. Estou explicando qual é o diácono evangelista. Para você não ficar com esse sermão bagunçado, que bagunça a cabeça do povo te ouvindo. Então, primeiro eu estou falando sobre o diácono virou evangelista. A casa do evangelista virou um ambiente de gerar filhas que profetizam. E Ágabo, que era a maior autoridade profética no primeiro século da igreja, decide ir dormir e se hospedar na casa de um evangelista. Sabe por quê? Porque Paulo está na casa também desse evangelista. Para, cara. Que casa é essa, cara? Na casa do cara tem 4 filhas que é virgem e profetiza. Na casa do cara, Paulo está hospedado. Na casa do cara, Ágabo, que é profeta, vai. Aí o texto diz: e entrando Ágabo, pegou a correia, a cinta de Paulo, ligou as mãos com os pés e disse: assim diz o Senhor. É ambiente profético. Ambiente profético. Só para desmistificar, se por acaso você não quiser ser o apóstolo, pelo menos você é o diácono que virou evangelista. Já é top. Porque todo mundo quer ser apóstolo hoje. O cara abre a igreja, não tem nem membro. Eu sou apóstolo. Apóstolo da onde? Da onde você é apóstolo? Os caras têm uns amigos, cara. E tem uns que é assim, ó, que se você... Zica, vontade de falar uma coisa, cara. Tem uns que é assim, ó, que se você, no final do culto, dizer assim: ô pastor, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Você é um babaca, rapaz. Se você lesse a Bíblia, ia entender que antes do título existe o nome. Abra aí, Romanos capítulo 1. Abra a Bíblia que eu vou te mostrar. Que antes de um título de pastor, antes de um título de evangelista, antes de um título de apóstolo, existe um nome. E o nome fala do quem eu sou de verdade. Porque eu não preciso me esconder atrás de um título. Romanos capítulo 1, verso 1, eu vou ler. Se você entender, dá glória. Se não der, se não entender, fica aí. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele está dizendo: antes de me chamar de apóstolo, eu sou Paulo, sou servo. Quando você tem crise de identidade e não sabe quem você é de verdade, você se preocupa como as pessoas te chamam.
Tem gente aqui na igreja que me chama pastor, bispo, Adson, ex-gordinho, magrinho. Eu quero saber, irmão. Como você me chama não define a autoridade que eu levo. Que não é falta de respeito, não. Quer dizer que se eu chamar o senhor de Adson, tem problema? Se você quiser tirar o senhor, para mim não tanto faz. Porque tem muita gente que chama senhor, senhor e não tem honra nenhuma. A honra não está no título, a honra está no respeito. Eu conheço um camarada chamado Judas que beijava a face e chamava Jesus de Senhor, mas era um traidor. Levanta as duas mãos aí, irmão, aqui em casa e aqui no templo. Levanta aí. Eu sei que está ruim da glória hoje, mas dá, pelo amor de Deus. Fecha os olhos, dá um glória para Jesus. Dá um glória para Deus, Ele é poderoso. Terminei, porque só de eu explicar que são distintos, você já recebeu uma informação belíssima. Agora, o Felipe, um dia você estuda? Não. Hoje? Sim ou não? Não. Eu tenho 13 minutos. Não. Pastor, já que o Felipe, que era diácono, que se tornou evangelista, não é o apóstolo, quem é esse apóstolo? Primeira vez que a Bíblia vai mencionar o apóstolo está em João capítulo 1, abre aí. Primeira vez que a Bíblia vai mencionar Filipe, o apóstolo, tá? Filipe, o apóstolo. Quando eu estive em Roma em 2014, eu tive a oportunidade de visitar a igreja dos santos apóstolos. E os restos mortais no sarcófago, os ossos de Filipe, o apóstolo, está lá em mármore branco. Foi transportado por João Paulo III, século V. Foi transportado de Herápolis, uma pequena cidade que ficava entre Colossos e Laodiceia. Foi lá onde o apóstolo Filipe morreu, crucificado e apedrejado. No quinto século, os seus restos mortais foram levados para Roma. A história desse camarada é motivadora, é importante. Por isso que eu fiz questão de falar dele hoje. Primeira vez que a Bíblia vai falar sobre ele, está no capítulo 1, verso 43 a 46. Abre aí. Alguém lê para mim. Qualquer um pode ler. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe. Para. É a primeira vez que você vê o nome Filipe na Bíblia. Tem essa informação. Ele foi achado. Achado por quem? Achado por quem? Pega papel e caneta que eu vou dar uma cerejinha para você. A palavra achar é uma palavra grega. A pronúncia dela é eurisco. Eurisco é com H. Eurisco. Achou. Eurisco no grego koiné, eurisco, tem 3 definições. Primeira dela, achar o que eu busco. Achar quando eu faço averiguação. Ser descoberto. Pô, que raiva, cara. É cunho proposital que o texto João vai estabelecer a palavra Filipe foi achado. Se você perceber, Natanael não foi achado, foi levado, ou foi visto, perdão. Você vai ver outros discípulos aí que foi levado. Já esse camarada aqui, Jesus achou ele. Por quê? Eurisco no grego significa eu averiguei. Eu não te achei ao léu, eu estava atrás de você. 2, eu descobri você. 3, eu busquei você. Significa que o que Jesus está dizendo é: eu tinha outras opções,
mas eu decidi escolher você. Que raiva. Vou ler de novo para ver se você pega isso daqui. O texto diz que Jesus ia passando, e olha o texto, e no dia seguinte que Jesus irá a Galiléia. Por quê? Porque ele estava averiguando. Ele achou, ele decidiu. E o texto diz, e achou Filipe, e disse: Filipe, eu quero você, eu averiguei você. Estou liberando essa palavra. Ainda que você queira resistir, Deus está dizendo: eu averiguei você, eu achei você, eu escolhi você. Ó, João 15, verso 16: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Senhor vos seja concedido. Jesus está dizendo: não é escolha sua, Filipe, é escolha minha. Ó, presta atenção. Jesus diz assim: eu achei, é só me seguir. A palavra seguir aqui é no grego, akolotel, pisa onde eu piso. O Senhor está dizendo: já que eu te achei, te averiguei, eu sei que você tem capacidade de pisar onde eu piso. Levante a mão direita e grite bem alto, em casa e no templo: eu sou achado de Deus. Mais alto: eu sou achado de Deus. Mais alto: eu sou achado de Deus. Vamos aplaudir Jesus. O texto diz que Jesus ia passando e achou quem? Quem? Tem um cara na antiga aliança que Deus também achou ele. É a mesma forma que... porque você só acha aquilo que você está procurando. Deus estava procurando Filipe e achou. Deus está procurando verdadeiros adoradores e acharam. Só que na antiga aliança Deus vai procurar um cara, e a mesma coisa que Deus procura e ele acha, Deus vai procurar Filipe e acha. Porque tem o mesmo peso espiritual. Porque Deus só procura aquilo que tem valor. Próxima vez eu digo quem é esse cara. Digo agora ou não? Se eu ler o texto e você entender, você em casa ou aqui no templo, você fica em pé e dá uma glória? Fica ou não? Passou o coronavírus, irmão, quer dizer, pega o coronavírus, fica em pé, dá uma glória agora também? Sangue de Jesus também, né? Salmos 89. Salmos 89. Salmo 89, verso 20. Eu vou ler, tá? Um pegou, outro pegou, outro pegou, outro pegou, outro pegou, outro pegou. Aí em casa também. Achei a Davi, meu servo, e com santo óleo eu ungi ele. É a mesma coisa. O texto diz, a primeira vez que vai mencionar Filipe o apóstolo, ele está sendo achado. Como Deus achou Davi com óleo santo, ungiu? Pergunta por quê? Porque quando Deus acha, ele unge. Fala de novo. Quando Deus acha, ele unge. Como assim, pastor? 1 Samuel 16. E disse o Senhor a Samuel: vai à casa de Jessé o belemita. Por quê? Porque eu achei um que é segundo o meu coração. Ele não tem aparência de soldado nem de rei, mas o coração dele bate como o meu coração. Buscar, averiguar, descobrir. Esse é o Filipe. Eu termino. Tinha mais 2 versículos para falar. Segunda vez que aparece Filipe na Bíblia.
Deus vai testá-lo. Porque não é porque você foi achado que você não tem que passar pelo teste. É porque você foi achado que Deus vai testar você. Mas Ele não vai testar você porque Ele tem dúvida. Ele vai testar você para saber, para você entender quem é você de verdade. João capítulo 6, abre aí. Oh, glória. João 6, 5 a 7. Segunda vez que o nome Filipe, o apóstolo, vai aparecer, Deus vai testar ele. Lê aí, Tati. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos o pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Meu Deus. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Para. Ele é escolhido. Deus achou ele. Mas Jesus está testando ele. A palavra testar é uma palavra grega aí. Peirazo. Escreve aí. Peirazo. Com Z. Peirazo. Peirazo no grego significa testar, provar, experimentar, colocar a fé em cash. Peirazo. Deus está provando a fé de Filipe. Deus não está provando Filipe porque Deus não conhece ele. Deus está dizendo: eu vou provar a tua fé. Agora você precisa ver o detalhe. Qual é o detalhe desse texto? No sermão do ano eu expliquei isso lá em dezembro, mas vou reforçar novamente. Jesus tem 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Dentro da cronologia ou dentro do relacionamento, Filipe é o quinto. Jesus poderia provar os 4 que estão em cima: Pedro, Tiago, João, André. Mas não, o texto diz que no meio de 12, Jesus olha para Filipe e diz: eu quero provar você. Cá para nós. Se fosse hoje em dia, um líder fizesse o que Jesus está fazendo, num tempo de vitimismo, numa geração de mimimi, o Filipe diria assim: perseguição. Tá vendo? Ele só faz isso comigo. Todo mundo fez ele falar: vocês. Não, ele disse: vou provar você. Vou testar você. Filipe, Deus decidiu testar você, experimentar a tua fé. Ninguém fala nada. Grite bem alto. Testar. Provar. A palavra peirazo traz a ideia do grego, é a mesma atenuante da expressão provar o caráter. Peirazo, provar o quê? O que Deus estava testando é: Filipe, quero saber se você está comigo ou não. Quero saber se você confia em mim ou não. Aí Filipe diz-me assim: nem 200 dinheiros, Senhor. Nem 200 denários. 200 denários, cada denário é um dia de trabalho. Dá cerca de 8 a 9 meses trabalhado. Ele está dizendo: nem 8, 9 meses trabalhado daria de comer essa multidão. Mas o texto diz: e Jesus não dizia isso porque não sabia. Jesus sabia o que ia fazer. Às vezes Deus diz não só para testar você. Às vezes Deus fica em silêncio só para testar você. Às vezes Deus fecha a porta só para testar você. Às vezes Deus faz algumas coisas falirem, terminarem só para testar você. Se você confia no pão ou confia naquele que pode multiplicar pão. Se você confia no dinheiro ou confia naquele que é dono do ouro e dono da prata. Estou liberando, cara. Jesus está olhando Filipe. E aí? Agora é um segredo. Tem 12. Dos 12, 3 nasceram em Betsaida. Dos 12, 3 nasceram em Betsaida.
cidade ou casa dos pescadores. Aonde Jesus está? Na multiplicação dos pães? Em Betsaida, Mateus capítulo 14. Jesus faz questão de provar Filipe, porque Filipe conhecia geograficamente aquele ambiente, Betsaida. E Jesus está dizendo: Filipe, já que você conhece tudo aqui, já que você manja de tudo, como é que eu dou de comer esse povo? Filipe olha e diz assim: não dá. Mesmo eu conhecendo geograficamente o ambiente, mesmo eu tendo contato em Betsaida, eu não tenho estrutura e não tenho dinheiro para dar de comer. Jesus estava dizendo: é isso que eu quero que você entenda, porque eu sou o Senhor que multiplico no deserto. Eu sou o Senhor que multiplico no deserto. Olha lá, Filipe era de Betsaida. Grite bem alto: Betsaida. Não, mais alto: Betsaida. E essa multiplicação está acontecendo aonde? Em Betsaida. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 14. Vamos encontrar a multiplicação em Betsaida. Meu Deus. Eu sinto Deus hoje. Mateus não, Lucas 9:10, perdão. Lucas 9:10. Olha lá. Lucas 9:10, é a mesma passagem da multiplicação. Lê para mim aí, por favor, Larissa, lê. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um grande deserto de uma cidade chamada Betsaida. Essa passagem é a mesma da multiplicação. Então a multiplicação vai acontecer em Betsaida. E Filipe nasceu onde? Lá, volta lá, João capítulo 1. Vê lá onde Filipe nasceu. Volta lá, João 1. É muita Bíblia, é muita verdade. Você está acostumado com essas palestras de código. O cara lê um versículo e nunca mais volta. Capítulo 1, verso de número 44. Lê aí. E Filipe era de Betsaida. Para! Segunda vez que aparece Filipe na Bíblia, Jesus está provando ele, testando ele. E Jesus está testando Filipe no ambiente onde ele nasceu. Porque Deus é especialista em testar você no ambiente que você acha que conhece. Fala de novo. Deus é especialista em testar. Ricardo, a gente no ambiente que a gente assim, eu manjo, eu sei, eu faço. Deus disse assim: ah é? Você sabe? Ah, você manja? Ok, Pedro, vamos até uma alta. Eu sei que você é pescador, eu sei que você passou a noite toda e não pegou nada, mas eu vou mostrar para você que eu pesco durante o dia e pesco mais do que você. Presta atenção. Deus é especialista em nos levar num ambiente onde a gente acha que manja, mas Deus está dizendo: Filipe, sim Senhor, conhece Betsaida? Conheço. Como é que eu faço para resolver isso? Não sei. Está na tua mão. Está na tua mão. Está na tua mão. Está na tua mão. Terceira vez que aparece Filipe na Bíblia. Ao contrário de André, André era ponte. Lembra que eu disse que André era ponte? Filipe é porta. Meu Deus. André era ponte. Lembra que André levou os gregos? Só que Filipe era a porta para chegar até André. Que raiva. Terceira vez que aparece Filipe, o apóstolo, ele está servindo como porta para os gregos. O nome Filipe não era utilizado de forma comum entre os judeus ortodoxos, só entre os helenistas. Lembre-se que o nome Filipe foi maximizado desde Alexandre o Grande, que está há 400 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande tinha um irmão chamado Filipe, um pai chamado Filipe. E é tão importante isso, que quando Paulo vai pregar na cidade de Filipos, é uma cidade grega, colônia romana. Quando os gregos querem ter contato com Jesus,
O grupo de 12 são todos judeus, mas um dos judeus tem um nome de helenista, é um nome grego. Então o que os gregos entendem? Cara, se eu procurar o judeu não vai me levar até Jesus. Então eu vou procurar alguém que tem um nome que é uma porta. Os gregos dizem, cara, qual é o nome daquele ali? Alguém grita, Filipos. Filipos, o nome dele? É nome grego. Chama ele aqui, eu posso dar uma palavrinha com ele? Lá vem Filipe. Os gregos dizem assim, sabe o que é? É que eu quero conhecer esse Jesus de Nazaré. Aí Filipe diz assim, eu vou ser porta para vocês. Filipe chama André e diz assim, André, eu sou porta, você é ponte, e eles chegam até Jesus Cristo. Ah, meu Deus! Abra a Bíblia. João capítulo 12. João 12, verso 20 a 22. João 12, 20 a 22. Olha aí, vê se ele não é porta e André é ponte. Lê aí. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Vai. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, Por quê? que era de Betsaida. Para! Por que eles vão falar com Filipe? Porque eles são gregos. Ai, meu Deus do céu! Vai, continua, cara! E rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Para quem eles pedem? Eles chegam para Filipe, nós queremos ver Jesus. Filipe diz, cara, eu sou porta. Eu estou liberando uma palavra essa manhã aqui. Deus vai colocar pessoas que serão portas para você. O Zé deu um pulo ali, o Zé, para tomar posse dessa palavra. Vou liberar de novo. Deus vai colocar pessoas que serão Filipe, serão portas de acesso para você chegar aonde Deus quer. Aonde Deus quer, Deus está levantando Filipes. E Filipe foi e disse, André. Então André e Filipe disseram a quem? Jesus. Bata no peito assim, eu sou Filipe, eu sou Filipe. Mais alto, eu sou Filipe, eu sou Filipe. Por que Jesus escolheu Filipe? Porque Jesus sabia que os gregos deveriam ser alcançados. Jesus não veio só para judeus, ele veio para os gregos e gentios. Se ele escolhe todo mundo com o nome judaico, os gregos nunca se aproximariam. Mas no meio de 12 tem um que tem um nome de grego, helenista. Os gregos dizem, ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Último texto. Quarta vez que aparece Filipe na Bíblia. Ele está pedindo uma coisa que muita gente não pede. Esse Filipe era ousado. Eu chamei no ponto aqui, Filipe, ele quer mais do céu e mais do Pai. Quarta vez que aparece Filipe, o apóstolo, ele está pedindo mais de Deus e ele quer conhecer mais o Pai. Abre o texto, João 14, verso 8 a 14. Você leu? Aleluia. Não se esqueça que João 14, 1 vai começar. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Porque aonde eu estiver, vós também estará. Aí Jesus vai começar a manifestar a paternidade, o Pai. Quando ele termina de falar sobre o Pai, Filipe levanta a mão e diz, eu quero uma oportunidade. Jesus disse, fala Filipe. Aí ele disse, Senhor,
mostra-me ou mostra-nos? Mostra-nos, meu Pai. Ele está dizendo que quem está pedindo sou eu, mas eu quero que isso apresente para todos. Mostra-nos o Pai. Irmão, você entendeu isso aqui? Irmão, eu queria que você entendesse aqui. Esse Filipe está dizendo: eu não quero uma Ferrari, eu não quero uma casa, porque isso não me basta. Eu não quero morar na Europa, isso não me basta. O que é que te basta, Filipe? O Pai. Eu quero o Pai, porque o Pai me basta. Eu quero o Pai, porque o Pai me basta. Eu quero o Pai. Aí Jesus vai olhar para Filipe. Não critica Filipe nesse texto, não. Deixa de ser cabeçudo. Porque Filipe vai viver o que nós todos vivemos. Jesus, o Deus está encarnado. E Filipe está com uma confusão, porque todo mundo passa por isso. Filipe quer ver o Pai, porque ainda que ele seja helenista, a educação dele é judaica. E o judeu ensina que o eterno não pode ser chamado de Pai. Mas Jesus passou 3 anos e 6 meses ensinando para ele que o Deus é Pai. E aí ele fica ansioso para conhecer quem? Esse Pai. E ele percebe que Jesus está chegando o tempo dele. E ele diz: tá bom, o Senhor vai ser crucificado, mas eu quero conhecer o Pai. Aí Jesus olha para ele e diz assim: tá, você quer conhecer o Pai? Eu vou te apresentar o Pai. Verso de número 9. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-me o Pai. Verso 10. Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que faz todas as obras. Ei, irmão, esse Filipe só tem 4 textos do cara, mas é 4 textos importantes. Não precisa falar muito de ninguém, não. Se falar coisas importantes como o Filipe já deu. Grite bem alto, Filipe. Presta atenção, nessa série de mensagens, você só conhecia Pedro, Tiago e João. Você não conhecia Natanael. Você não sabia nem que tinha Mateus. Agora você descobriu do André. André não é um Filipe. Até me deu confusão agora, André e Filipe. Porque um é porta e o outro é ponte. Olha a importância de estudar a Bíblia. Quando eu fizer as 12 exposições, você vai descobrir que você passou a vida se comparando com Pedro, Tiago e João. E na verdade você é muito mais um André. Você parece mais com Natanael, com Mateus ou Filipe. Fique em pé. Canta um louvor que tem a ver com o que eu preguei. Como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como uma flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Escuta.
do ano passado, no último trimestre, eu estava em casa, recebi uma ligação, e do outro lado alguém disse: Pastor Adson. Eu disse: ele? Pastorzão, como é que está a sua agenda para daqui 3 dias, tal horário? Eu disse: tem bastante coisa, mas o que é? Dependendo do que for, a gente consegue organizar. O que você precisa? Ele, a pessoa do outro lado disse assim: sabe o que é? É que daqui 3 dias vai ter uma reunião no Mackenzie com todas as autoridades evangélicas do Brasil e alguns ministros, vai tratar sobre uma denúncia de intolerância religiosa que o Brasil foi denunciado na OEA. E eu estava aqui no meio de tantos líderes, gente, cara, me veio o teu nome. Será que você não pode vir representar o movimento pentecostal? Eu disse sim. Foi o doutor Paulo comigo. Chegamos lá no Mackenzie, entramos. Gente da alta influência. Sentei, representando o setor do nosso segmento. Fui embora, cheguei em casa. Quando cheguei em casa, Deus disse para mim assim: eu te prometi uma coisa aos 16 anos e todo dia eu cumpro. E eu disse: o que o Senhor me prometeu? Ele disse assim: eu te disse que te colocaria entre os grandes, e eu tenho te colocado entre os grandes. Aí ele disse assim: mas não se esqueça, para que eu possa te colocar entre os grandes, eu uso pessoas. Eu disse: eu sei. Ele disse: não se esqueça que para cumprir o sonho de José, eu usei um homem que tinha se esquecido dele. E aí eu me lembrei da frase de Miles Monroe: quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta pessoas. Frase de Miles Monroe: quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Felipe é uma porta. Saia dessa noite, aí em casa, aqui no templo, entendendo que você pode ser um Felipe, e que também Deus vai colocar Filipes no seu caminho. Próxima reunião de culto nossa, pública, com 30%, só domingo agora, às 10 e às 19. Então fique ligado nas redes sociais, na lista de transmissão, para que você possa fazer sua inscrição e possa estar conosco ou às 10 ou às 19. Ok? Na saída, saia lentamente. Evacuação pelas 3 portas de acesso: esquerda, o meio e a direita, tá? Tente não aglomerar, vá com cuidado para o estacionamento, tire o seu carro, vai dar tudo certo. Logo, logo vai estar toda a igreja aqui, as crianças, os velhinhos. Você sabe que os meus velhinhos aqui dão mais glória do que vocês. Os meus velhinhos aqui dão mais glória do que você. As minhas criancinhas dão mais glória do que você. Então, próximo culto, vem com o coração alegre, porque eles incendeiam o negócio aqui. Amém? Levante as 2 mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Só quem entende que é porta de Deus para alguém, que é porta de Deus para a nação, que é porta de Deus para pessoas que estão vivendo em angústia, diga amém. Vai debaixo da bênção.